Fala galera, dando continuidade em análise de estruturas, ainda em treliças, porém agora utilizando o método das seções. Vamos conhecer um pouco desse método, também conhecido como método de Ritter. O que acontece? Quando eu preciso calcular forças em barras que estão no centro da minha treliça, exemplo, eu quero calcular as forças nessas três barras, preciso dar manutenção nessas três barras, substituir elas devido à corrosão, alguma coisa do tipo. Posso utilizar o método dos nós? Posso. Só que o método dos nós eu tenho que começar nos extremos, né? Foi o que a gente viu até agora. Então começaria nesse ponto, iria para outro nó, só que olha o caminho que deve percorrer até chegar nessas três barras. E o método das seções ele vem facilitar nesse quesito. Nós podemos eliminar o cálculo de todos esses nós e ir direto para aquela seção, para aquelas três barras de interesse, considerando ainda, levando em conta as condições de equilíbrio. Tá? Baseada no princípio de que minha treliça ainda estará em equilíbrio e utilizando aquelas condições de equilíbrio que vocês já conhecem. Vamos lá então, galera. Um conceito importante. Se eu tenho uma barra que sofre tração, eu faço um corte nessa barra, eu vou ver duas outras barras. E para esse sistema estar em equilíbrio, essas forças internas aparecem, que também são as forças de tração que ela sofria antes. Então, quer dizer, essa seção de cima e essa seção de baixo sofre tração da mesma forma que se eu tivesse as duas unidas. Dessa forma que, só nessas duas seções, me aparece essa barra única, onde essas duas forças se anulam. Ótimo, da mesma forma para a compressão. Lembrando que esses tipos de carregamento são cargas axiais. Se elas fossem radiais, elas estariam perpendicular à minha barra. Cargas axiais é quando eu tenho a força na mesma linha da minha barra, e essa é a característica importante de treliças. Tá? Então, se eu, ao cortar essas minhas barras, eu vou estar identificando essas forças internas das minhas barras. E esse conceito é importante para a gente iniciar os nossos cálculos do método das seções. Melhor forma de trabalhar o método das seções, vou estar explicando com um exemplo. É uma treliça pequena, não peguei uma treliça maior, mas a gente vai fazer em treliças maiores. Determine a força nas barras DE, DH e GH. Identifique se elas sofrem tração ou compressão, utilizando aí o método das seções. Então, eu quero calcular a força nessas três barras. Poderia fazer o método dos nós? Sim, calcula nó B, nó E, nó H, depois você vai achar essas três forças. Porém, o método das seções ele vai identificar as forças nessas três barras de uma forma mais simples. Faça um corte dividindo a estrutura em duas seções. Porém, faça um corte nas barras que vocês querem conhecer. São essas três barras. Quando eu faço corte nessas três barras, aparece quem? Aquelas forças internas. Olha só, fiz o corte aí. Dividi a minha estrutura em duas seções. A seção da esquerda e a seção da direita, conforme mostrada nas imagens. Toda vez que eu corto uma barra, quem me aparece? Uma força. Por exemplo, a barra DE, ela foi cortada, me aparece a força DE. Se eu vejo na seção esquerda, eu tenho que ver essa força também na seção direita. Da mesma forma para a barra DH. Se eu vejo a força na seção esquerda, eu vejo também na seção direita. É aquela força de tração que a gente viu lá antes, só que eu estou dando o nome agora FDH. Da mesma forma para a barra DGH. Tá? Galera, vamos utilizar as mesmas condições que vimos antes, somatória de forças e somatória de momento. Porém, para eu começar a fazer esse cálculo, tem carga externa ainda que deveria estar aí. São as cargas das reações dos meus apoios. No ponto A eu tenho AX e AY, e no ponto B eu tenho BY. Ok? Diferente do método dos nós, quando eu fazia o cálculo no nó, eu tinha apenas somatória de forças. Agora, olha quem aparece aí. Somatória de momento. Por que aparece somatória de momento? Ora, essa força FGH, ela gera momento no ponto E, no ponto B. Agora eu tenho distâncias. No método dos nós eu tenho ponto. Força não gera momento em ponto. Agora eu tenho distâncias e aí eu vou ter esses momentos. Tendo três condições de equilíbrio, trabalhando num plano, eu posso ter no máximo três incógnitas. Por isso que quando eu utilizar um método de seções, façam cortes, repetindo, façam cortes em apenas 3 barras. Em alguns casos, infelizmente, faremos cortes em 4, 5 barras, mas se eu tenho 3 incógnitas e 3 equações, eu resolvo. Se eu tiver mais de 3 incógnitas, eu não vou conseguir identificar todas. São casos especiais que vamos estar comentando aqui durante as aulas. Então, galera, eu vejo essas duas seções e essas forças aí. Lembrando que essas forças representam o quê? Que minha barra está sofrendo tração.
Tá? Estou supondo que essas minhas barras estão sofrendo tração. Da mesma forma, no método dos nós, se eu achar, por exemplo, que FDE está no sentido contrário, se aqui está no sentido contrário, aqui também deve estar. Desses dois lados também deve estar no sentido contrário, isso é, se eu estava supondo que minha barra sofre tração e eu acho força negativa, significa, na verdade, que ela sofre compressão. Bom, voltando aí. Então eu tenho essas duas seções. Qual das duas seções seria mais fácil de se iniciar os cálculos? Qualquer uma das duas seções eu vou primeiro precisar de achar quem? As reações. Vamos achar as reações. Vamos achar as reações em nos dois apoios, em A e em B. Então, são essas reações que eu tenho. A é pinado e B é apoio simples, rolete. Se eu fizer somatório de força em X, eu acho a X, somatório de momento e depois somatório de forças em Y, eu tenho AY, BY igual a 40 kN. Bom, conheço agora essas reações. Vamos agora trabalhar com uma das duas seções. Qual das duas seções vocês achariam mais fácil para aplicar as condições de equilíbrio? Galera, que tem menor força aqui, para mim é mais simples nesse momento. Eu preciso calcular as três barras. A que eu tiver menos força, para mim é mais simples. No caso, é a seção do lado direito. Então, olhando a seção do lado direito, eu tenho aí essas três incógnitas. E eu tenho as três equações, que são as condições de equilíbrio. Bom, quantas incógnitas eu tenho em Y? E quantas incógnitas em X? A minha força DH tem duas componentes, uma em X e uma em Y, e minha força DE também em X e Y. Então eu tenho duas incógnitas em Y, duas incógnitas, três incógnitas em X. E eu preciso, para calcular também elas aí, eu vou precisar desses ângulos. Então, vamos determinar A. A é a tangente de 0,8 dividido por 3,5. São as distâncias da minha treliça. Da mesma forma, para se calcular o beta. Verifiquem depois essas distâncias e façam os cálculos. Se eu tenho aí, ó, três incógnitas, dessas três incógnitas eu vou ter duas incógnitas em Y e três em X, e aplicando as minhas condições de equilíbrio, somatória de forças em X, eu não resolvo o problema de vez, somatória de forças em Y, muito menos. Vamos para somatória de momento. Qual o melhor ponto para eu fazer somatória de momento? Galera, escolha um ponto que elimine o máximo de incógnitas possíveis. O ponto H eu tenho duas incógnitas. Se eu fizer somatória de momento no ponto H, apenas a força FDE de incógnita me gera momento no ponto H. E mais, apenas a componente em X dela, a componente em Y, não gera momento porque está na mesma linha. Então eu tenho F dx vezes 0,8, que é essa altura, menos 10 vezes 0 vezes 3,5, mais 40 vezes 3,5. Eu vou achar que F dx é igual a menos 131,25. Se eu achei o valor negativo, significa o quê, galera? Eu estava supondo que ela era atração, porém achei negativo, ela sofre compressão. Olha aí, ó. Menos 134,65 é o valor dela, né? Eu passei o cosseno de alfa dividido por 131. Tá? Então, achei ela compressão. Bom, se eu já achei minha força FDE, eu já tenho a componente em Y, uma incógnita menos em Y, fico com apenas uma incógnita em Y agora, que é o FDHY. Então, vou fazer somatório de forças em Y agora. Fazendo a somatória de forças em Y, eu vou achar que FDHY é igual a 20,06. Isso é, FDH vai ser igual a 48,18 kN. Positivo, eu tenho tração. E agora eu posso fazer somatória de forças em X e H e achar o GH. Eu tenho que o GH é 87,43 kN tração. Mais simples que o método dos nós, eu fiz agora três equações apenas. No método dos nós, eu precisaria de fazer duas equações no ponto B, duas equações no ponto E, duas equações no ponto H, o que seria mais complicado e mais trabalhoso. Imagina se essa treliça fosse ainda maior. Bom, pensando nisso, galera, eu botei um resumo para vocês de como resolver. Vocês podem dar uma lida, fiquem tranquilos. E vamos resolver os mesmos exercícios que a gente resolveu anteriormente, só que eu escolhi outras barras para a gente calcular, utilizando o método das seções. Semelhante ao exercício 4.2, eu quero que vocês calculem agora, nessa treliça, essas três barras, utilizando o método das seções. Semelhante ao exemplo 4.3, eu quero que vocês calculem essas três treliças, utilizando o método
das sessões. Bons estudos, galera. Qualquer dúvida, estou à disposição.